Olá, concurseiro! É isso, estou falando com você que vai enfrentar o concurso aí para o TRT da 23ª Região. No seu edital, regimento interno. E aí você já leu, já estudou o regimento interno, nós temos um módulo teórico, né? Do regimento interno do TRT da 23ª Região, e agora você tem que fazer, né, o que todos devem fazer: treinar. Treinamento, verificar o conhecimento adquirido. Como se faz isso? Como que o concurseiro vai lá treinar, verificar, fazer um teste para ver a aquisição do conhecimento? Através da resolução de questões. E aí você sabe, né, experiente, antenado, que se deve realizar, né, uma estratégia boa é realizar questões, fazer as questões de provas anteriores ou de concursos semelhantes. É uma excelente estratégia para as demais matérias. Para essa matéria, legislação específica, regimento interno, isso é uma furada. Não faça, né? Por quê? Porque a questão de prova anterior, face à constante alteração do regimento interno, pode não ser mais uma realidade, você, né? Até você ter certeza, melhor não arriscar. Ou você pegar questões de provas semelhantes de instituições semelhantes, ou seja, de outros tribunais regionais do trabalho, também não é uma boa ideia. Por quê? Porque cada tribunal goza de autonomia administrativa. Então, a partir do comando básico da Constituição sobre a estrutura, né? Está lá no artigo 115 da Constituição Federal, mínimo de 7 magistrados, tem que observar o 5º constitucional, ok? E aí, a partir dessa base constitucional que estabelece a estrutura para os tribunais regionais de trabalho, muito pouquinho, né? Como eu já falei, o bem básico, cada tribunal tem autonomia para se estruturar. E aí, tem muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças. Não vale a pena, não faça isso. Aí você pode me perguntar: tá bom, Claudete, mas agora não sobrou nada, né? É verdade. Estou eu aqui para te salvar, para te ajudar, para colaborar com a sua empreitada concurseira, com sua missão. E aí, eu, Claudete Pessoa, professora concurseira de longa data, elaborei várias questões inéditas sobre o regimento interno do TRT da 23ª Região. Lógico, questões nos moldes da banca. Não vou pegar leve, não. Vou trazer para vocês, como sempre faço, quem já é meu aluno sabe, né, do meu compromisso com a tua preparação. Vou trazer para vocês questões honestas. Vou pegar pesado onde tiver que pegar pesado, né? Vou mostrar para você onde que a banca pode te pegar. E você vai estar preparado. Quando a banca apresentar a pegadinha, você, isso aí a Claudete já falou, isso aqui eu já estou preparado. É sempre esta a minha intenção, ok? Então, olha só, questões inéditas para você. Não tem como dar errado. É para gabaritar regimento interno na sua prova do TRT da 23ª Região. Topa? E aí, vamos para o primeiro desafio? Olha lá, primeira questão. Já sabe que a banca é Claudete Pessoa, né? Na composição do TRT da 23ª Região, as vagas de desembargador do trabalho destinadas aos juízes de carreira da magistratura do trabalho serão preenchidas. Então, este é o núcleo da questão, né? Qual é o núcleo da questão? Composição do TRT. Qual a destinação? Qual a parcela? Magistratura do trabalho, isso considerando os juízes de carreira, chamada magistratura de carreira. Porque você sabe que na composição dos tribunais regionais de trabalho, pelo comando constitucional, também tem que se observar o 5º constitucional, onde nós temos desembargadores oriundos da classe dos advogados e da instituição do Ministério Público do Trabalho.
Não é desta parcela que estamos falando. Estamos falando dos 4/5 de desembargadores que são oriundos da magistratura de carreira, certo? Vamos lá? Sobre o assunto, analise. Quando, pelo critério de antiguidade, mediante indicação feita pelo Tribunal Pleno, pelo voto secreto, nominal e fundamentado da maioria absoluta de seus membros efetivos, dentre os juízes titulares do trabalho que tiverem concorrendo à promoção. Então, olha lá, nós temos aqui várias informações importantes. Então, nós temos o quê? Composição do TRT da 23ª Região, em vaga oriunda da magistratura de carreira, que serão preenchidas de que jeito? Quando, pelo critério da antiguidade, elas serão preenchidas, essas vagas, mediante indicação pelo Tribunal Pleno, ok? Certo? Então você sabe que na estrutura do tribunal nós temos o órgão pleno e nós também temos órgãos fracionários. O Tribunal Pleno é o competente para esta indicação. Por quê? Porque o Tribunal Pleno ele tem dupla função. Ele exerce função jurisdicional, mas ele também exerce função administrativa. E no desempenho de sua função, das suas atribuições e competências, sua função administrativa, é competência do Pleno realmente realizar a indicação, né, do magistrado que vai compor o tribunal pela promoção no critério da antiguidade. Por quê? Porque a promoção dos magistrados de carreira observam 2 critérios: antiguidade e merecimento. E aí, você pode falar assim, mas Claudete, se o critério é antiguidade, é só ver o juiz mais antigo, o juiz titular da Vara do Trabalho da região mais antigo, e pronto, ele já vai ser promovido. Não. Tem sempre lembrar que a promoção para a magistratura é voluntária. Primeiro ele tem que querer. Ah, tá, mas ele quer o mais antigo. Precisa votar? Precisa da votação do pleno? Porque pelo critério do merecimento existe uma formação de lista tríplice, né? Tem toda uma votação para a formação da lista tríplice e a votação do escolhido. E no critério da antiguidade? O mais antigo se candidatou, o mais antigo se manifestou, ele quer ser promovido, precisa de votação do pleno? Precisa. Por que precisa? Porque a Constituição determina que, por voto de 2/3 do respectivo tribunal, o magistrado pode ter recusada, com ampla defesa, pode ter recusada a sua promoção pelo critério da antiguidade. Olha lá o artigo 93 da Constituição Federal, ok? Então tem votação? Tem, então tá ótimo. Pelo voto secreto, nominal e fundamentado da maioria absoluta de seus membros efetivos? Não, tá errado. Por que tá errado? Porque no TRT da 23ª Região, o voto não é secreto, o voto é aberto. Isso não é comum. Olha que diferente. O voto é aberto, nominal e fundamentado. Também não é um voto plurinominal, não é um voto nominal, ok? Voto aberto, nominal e fundamentado, realmente da maioria absoluta de seus membros efetivos. O que é um membro efetivo do Pleno? O Pleno é composto de membros efetivos e membros substitutos, porque nós temos a possibilidade da convocação de juízes do trabalho para atuarem durante um tempo, face a uma necessidade de substituição, exatamente como se fossem desembargadores, mas não foram promovidos ainda, é uma mera convocação. Eles são chamados de membros substitutos. Eles votam para a promoção por antiguidade? Não, eles não têm voto nesta matéria do Pleno, ok? Isso é interessante. Dentre os juízes, e aí vota em quem? Dentre os juízes titulares de Vara do Trabalho que estiverem concorrendo à promoção por antiguidade, ok? Certo? Então, estava tudo indo muito bem, tudo perfeito, só que o voto não é secreto, estava quase perfeito, né? O voto é aberto. Olha lá o artigo 5º do Regimento Interno, essa afirmativa aqui está
errada. Olha quanta informação só na primeira afirmativa. Todo módulo, toda turma, todos de questões, todo módulo de exercícios de questões ou turma, né, que eu trabalho, o meu objetivo não é dar o gabarito, não estou interessada no quantitativo de questões. O meu objetivo é realizar uma revisão da matéria apoiada em questões, ok? Se fosse só da questão e o gabarito, eu nem estaria aqui conversando com você. Tá certo? Então, o nosso objetivo é analisar as questões, a matéria e fazer uma bela revisão. Cuidado com vários institutos aqui apresentados, tá bom? Vamos lá para a próxima afirmativa. Próxima afirmativa. Quando o critério for do merecimento, então você já sabe que para preenchimento das vagas do tribunais, né? Aquelas vagas destinadas à magistratura de carreira, nós teremos o quê? O desenvolvimento funcional do magistrado titular de varas do trabalho da região, que vai chegar à condição de a classe mais elevada da sua carreira. Qual é? Desembargador do trabalho. Então, ele começa lá na classe inicial de juiz de direito substituto, depois ele é promovido a juiz de direito titular de vara do trabalho, depois ele é promovido a desembargador, ok? É nesse momento que nós estamos. Estamos na promoção do juiz titular de vara do trabalho ao cargo de desembargador, classe mais elevada da magistratura do trabalho, da região, ok? Certo? E aí, isso é comum, né, para todas as regiões. E aí nós temos dois critérios para o desenvolvimento funcional do magistrado: antiguidade e merecimento, que devem se alternar. Já falamos da antiguidade, quais são as regras aplicáveis, e agora vamos verificar a promoção pelo critério do merecimento para preenchimento, para composição do TRT da 23ª região. Quando o critério for merecimento, a escolha dos integrantes da lista tríplice far-se-á pelo voto em sessão pública, com votação nominal, aberta e fundamentada da maioria absoluta dos desembargadores do trabalho em escrutínios sucessivos dentre os juízes titulares da vara do trabalho que concorrerem à promoção. Certo ou errado? Vamos lá. Critério do merecimento. Para cada vaga a ser provida pelo critério do merecimento, a Constituição exige a formação de uma lista tríplice. Perfeito, né? Para cada vaga. Olha, 15 juízes titulares, exemplo, 15 juízes titulares da vara do trabalho se candidataram à promoção, aquela vaga da promoção por merecimento, ok? Ah, é? Mas então vamos lá, pleno, vamos votar. Vamos votar nos 15 nomes, em chamados escrutínios sucessivos. Vota em cada um deles. O que é escrutínio sucessivo? Votações sucessivas. É isso, né? Vota 15 vezes. Votou? Vamos pegar os 3 mais votados para a formação da lista tríplice. Pronto, conseguimos formar a lista tríplice. Então, a primeira votação é para a formação da lista tríplice. Formou a lista tríplice e agora vamos votar de novo para escolher aquele que vai ser promovido pelo merecimento, ok? E aí, a votação, como é que é? A votação é nominal, aberta. Opa, Claudete, aberta, perfeito, né? Tô sabendo, a votação não é secreta não, verdade, não é secreta não, é aberta. E fundamentada da maioria absoluta dos desembargadores do trabalho, isso do pleno, né? Certo isso? Não, tá errado. Tá errado. O que tá errado? Sabe, olha só, aqui no TRT da 23ª região, quando a votação for, vamos voltar lá, pelo critério da antiguidade, né? Maioria absoluta, ok? Para conseguir ser promovido pelo critério da antiguidade. Lembrando que a Constituição Federal, né, lá no artigo 93, lembre disso. E aí organiza
sua mente, né, sua cabeça, o pensamento, organiza o pensamento quando olhar o enunciado da questão. A Constituição determina que a promoção por antiguidade pode ser recusada por 2/3. O que o regimento interno está dizendo é que ela vai ser conquistada por maioria absoluta. Eu entendo, na minha interpretação, que há um conflito. Mas olha só, vai por mim. Em regimento interno, essa afirmativa pode aparecer na sua prova e você leva, ok? Porque critério da antiguidade, indicação feita por maioria absoluta. Tá, a indicação feita por maioria absoluta tá valendo? Tá. O que não pode é uma recusa por maioria absoluta, porque a recusa, nos termos constitucionais, exige o quórum de 2/3. A Constituição exige isso, tá certo? Agora, quando o critério é a antiguidade, acredite, né? O quórum não é maioria absoluta, é maioria simples, ok? Maioria simples, exatamente. Maioria simples. Dos desembargadores do trabalho, em escrutínios sucessivos, dentre os juízes do trabalho, titulares do trabalho que concorrerem à promoção. Olha isso, né? Cuidado com esse detalhe. Então, a afirmativa está errada também. No artigo 5º está lá essa regra. Vamos lá? Mais um desafio? Havendo mais de uma vaga a ser preenchida pelo critério do merecimento, a lista conterá o número de magistrados correspondente aos das vagas, acrescidos de mais 2. Não é lista tríplice? Como assim? Havendo mais de uma vaga a ser preenchida pelo critério do merecimento, a lista conterá o número de magistrado correspondente ao das vagas, mais 2. Então, vamos lá. Vamos entender isso. Olha só. Temos aí, como é que acontece? O tribunal ele vai listar as vagas de desembargadores, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exemplo. Todas essas aqui, quer dizer, não vai dar tudo isso, né? Porque é bem menos. Mas, exemplo, vamos lá. Aí, antiguidade, merecimento de forma alternada. Isso é uma regra geral, tá bom? Vale para todos os tribunais que observam a promoção, desenvolvimento funcional pelo critério do merecimento, que tem que formar lista tríplice. E aí, quando a vaga é do merecimento, tem 3 vagas do merecimento ali, ok? O que está dizendo o legislador? Olha, a lista terá tantos nomes quanto os das vagas, mais 2. Não são 3 vagas aqui, no nosso exemplo? Então, vai ter Antônio, Breno, Claudete. São 3 vagas, mais 2, Dário e Elisa. Por quê? Para a primeira vaga, concorrem Antônio, Breno e Claudete, ok? Para a primeira vaga, certo? Foi promovido o Breno, meu filhote, né? Para a primeira vaga. Opa! Para a segunda vaga, Antônio, Claudete e Dário. Outra lista tríplice. Quem foi promovida? Claudete, família inteligente. E para a terceira vaga, Antônio, Dário e Elisa. Outra lista tríplice. Desta forma, sempre nós temos um listão que vai ser repartido em várias listas tríplices. E dá certinho. Tantos nomes quantos das vagas, mais 2, ok? Então, vota o pleno num listão de tantos nomes quantos das vagas, mais 2. Depois, o pleno vota em cada vaga, olhando para parte daquele listão, ou seja, os 3 primeiros nomes, para a primeira vaga, lista tríplice. Os 2 remanescentes dessa lista, com o próximo do listão, 3 para a próxima vaga. E assim vai. Isso é uma regra que não acontece só no TRT da 23ª região. Isso aqui está perfeito, adequado, artigo 5º do regimento interno. Olha quanta informação
numa questão. E aí, somente a afirmativa 3 está correta. Não importa a quantidade de questões, importa a quantidade de conhecimento na análise de uma questão. É isso que vai fazer você gabaritar as várias questões da sua prova. Tá certo? E aí, vamos lá para mais um desafio? Depois daquela questão tão grandona, vamos para uma pequenininha para você não reclamar achando que eu só quero pegar pesado. Olha que fácil essa. São órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, exceto. Já sabe? Rol de órgãos do TRT. Tribunal Pleno, as turmas, a Corregedoria e a Escola Judicial, as câmaras, a presidência e a vice-presidência. O que está errado aqui? Olha que eu nem fui tão malvada, viu? Não fui não. Eu ia colocar aqui os juízes de direito. E aí? As câmaras, eu ia colocar aqui os juízes de direito. Titulares de vara do trabalho da região, ok? Juiz de direito do trabalho da respectiva região. E aí essa também seria a resposta, né? O juiz de direito, ele mas juiz do trabalho, juiz do trabalho substituto, o juiz de direito, ele é órgão, sim, da Justiça do Trabalho da 23ª Região. É verdade. Tá errado não. O juiz de direito, ele é órgão da Justiça do Trabalho da 23ª Região. Mas ele não é órgão do Tribunal Regional do Trabalho, porque o juiz de direito, ele é órgão de primeira instância e o TRT é órgão de segunda instância da Justiça do Trabalho da 23ª Região. Nem fui tão malvada, né? Câmaras não é órgão fracionário de tribunal? É verdade. Eu dou aula de regimento interno de organização judiciária de vários estados, né? E aí nós temos as câmaras, você pode ter encontrado, mas não é câmara, não é órgão fracionário de Tribunal Regional do Trabalho, ok? Em vez de câmara, turmas, tá certo? Os tribunais de justiça normalmente têm câmaras, é aquilo que eu falei, autonomia administrativa para montar a sua própria estrutura. E cuidado com essa pegadinha, hein? Se eu fosse tão malvado, ia colocar juiz de direito. Não é órgão da Justiça do Trabalho da 23ª Região, juiz de direito do trabalho, juiz titular do trabalho, juiz substituto do trabalho da 23ª Região, órgão da Justiça do Trabalho da 23ª Região, ok? Mas o enunciado pergunta, órgãos do tribunal. Ok? Dentro da composição do tribunal, nós temos órgãos. Olha lá o rol do artigo 13. Ok? E aí nós temos o órgão maior, que é o órgão pleno, e os órgãos fracionários, certo? Cuidado com isso, tá bom? Bom, vamos lá. Mais um desafio, mais uma questão. Sobre a composição das turmas do TRT da 23ª Região, analise. De novo, composição, agora quero das turmas. Órgão fracionário, nós temos o órgão pleno e aí também, é claro, temos os órgãos fracionários, as chamadas turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. E aí, órgão colegiado, como fica a sua composição? Quais são as regras aplicáveis à sua composição? Para a composição das turmas, os desembargadores escolherão, por ordem de antiguidade, na sessão plenária subsequente à eleição dos cargos de direção do tribunal, a turma da qual preferirem participar. Então, você sabe que o tribunal, ele tem lá o seu comando, né? Seu comando administrativo. E que esses cargos de direção são eleitos para atuar e cumprir um mandato de 2 anos. Então, a cada 2 anos, nós temos eleição para a administração do tribunal, certo? E aí, neste momento, de acordo com a antiguidade, na sessão plenária subsequente à eleição da direção, os desembargadores do TRT da 23ª Região vão, de acordo com a antiguidade, manifestar a sua preferência. Olha, eu quero atuar na turma
tal. É isso? Perfeito. A composição das turmas se dá aqui no TRT da 23ª Região. Toda hora eu falo isso, por quê? Porque você já sabe, né? Essa regra é própria do TRT da 23ª Região, não acontece em todos os tribunais. E aí, perfeito. A cada de 2 em 2 anos, na sessão plenária subsequente à eleição da direção, os desembargadores, por ordem de antiguidade, vão manifestando sua preferência de lotação. Ou seja, qual órgão fracionário, qual turma que vão integrar no próximo biênio. E aí, isso está lá onde? No artigo 18 do Regimento Interno. Corretíssimo. Cada turma funcionará com 3 magistrados e contará com a participação de um juiz convocado para compor o quórum da sessão. Certo ou errado? Quem é o juiz convocado? É o juiz titular de vara do trabalho, né? Que é chamado para compor o quórum de funcionamento, pode ser chamado para compor o quórum de funcionamento da turma. É isso? Perfeito. Então, são 3 magistrados, em regra, 3 desembargadores, mas poderá ser chamado, contará com a participação do juiz convocado para compor o quórum da sessão. Corretíssimo, artigo 19. Artigo 19. Sempre lembrando, né, que juiz convocado, ele atua como se fosse desembargador, ele atua perante um órgão próprio de desembargador, que é um órgão colegiado de segunda instância, ok? Mas ele ainda não é desembargador, ele é magistrado de primeira instância, titular de vara do trabalho. Ué, Claudete, e a vara do trabalho dele lá, como é que ficou? Foi um substituto lá assumir. Durante o tempo da sua convocação. Terminou a convocação, ele volta para a vara do trabalho. Tá certo? Continuando. É vedado o funcionamento da turma sem a presença de pelo menos um de seus membros. Ou seja, não pode uma turma funcionar com 3 juízes convocados. Tem que ter pelo menos um membro efetivo. A banca também pode colocar assim, ó, é vedado o funcionamento da turma somente com membros substitutos. Tá certo, tá dizendo a mesma coisa, só de uma forma diferente, ok? É vedado o funcionamento da turma sem a presença de pelo menos um de seus membros, que é um membro chamado membro efetivo, membro que realmente integra, é lotado naquela turma. E aí, é um desembargador que fez a sua manifestação de preferência, né? E ó, eu quero trabalhar nessa turma. Entendeu? Tem que ter pelo menos um. Não pode ser só juiz convocado. Não pode ser só membro substituto. Correto, perfeito isso. Artigo 19, parágrafo 2º. Artigo 19, parágrafo 2º. É isso mesmo. Tá tudo certo. Eu sei que concurseiro, né, tem umas neuroses. Tem. Quando ele vê todas as afirmativas corretas ou todas erradas, quando essa estrutura de questões, né, que eu gosto muito e que as bancas estão usando cada vez mais, quando apresenta essa estrutura de questões, que ele analisa, tá tudo certo, eu devo ter passado alguma coisa, eu fiz alguma besteira. A gente não acredita no nosso potencial, isso é um absurdo, né? A grande maioria das pessoas tem uma educação, né, de duvidar do seu potencial. Olha, acredita, você sabe a matéria, analisou com cuidado, não vai rever porque tá tudo certo ou porque tá tudo errado, entendeu? Porque o gabarito é esse, tá tudo correto, a 1, a 2 e a 3. E aí, quando faz, né, aquela besteira de ir lá e rever, adivinha? Tira o gabarito correto e coloca, né, a resposta errada. Aí quando sai o gabarito oficial, dá vontade de quê? Morrer, não é não? Dá, porque você tinha acertado. E aí, no seu nome que estaria lá no topo da lista, desce significativos, né, lugares, posições, por uma vacilada. Jamais realizou, já estou sabendo, já analisei, não tenho que rever. Vai rever nada, deixa aquilo lá quieto e marca lá no seu cartão resposta, confie no seu potencial.
Olha só, a gente está só começando o nosso bate-papo concurseiro, está só começando os nossos desafios, tem muito mais por aí. Se você estiver assistindo esse primeiro vídeo, essa primeira parte da aula, essa aula introdutória nas redes sociais, adquira o módulo completo, vá lá no site que está aparecendo aí na sua tela, adquira o módulo completo e vamos lá treinar. Treinar muito. Para quê? Para você gabaritar todas as questões de regimento interno que aparecer na sua prova. Topa? Te aguardo. Tchau, tchau.